Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papos Universais. É, Eu tô aqui com dois convidados chatos pra cacete, que a gente vai falar um pouco em vários episódios sobre uma viagem que a gente fez muito maneira pra Ásia, desde a preparação que a gente teve, até como as coisas aconteceram, histórias engraçadas. É isso, podem se apresentar. Meu nome é Júlio, eu tenho 23 anos e essa viagem aí foi muito especial, acho que para todos nós três. Tivemos momentos muito especiais e é um prazer compartilhar isso com todos. É isso, gente. Meu nome é Alan, prazer. Bem-vindos aqui ao podcast. E como o Julinho falou, foi incrível realizar essa viagem, foi muito bom. Acho que aqui a gente vai contar um pouco mais das nossas experiências. Espero que vocês curtam. Tá, então para começar, só para dar um panorama, a gente foi para Hong Kong, Vietnã, Camboja e Tailândia. E eu acho que nesse primeiro momento vamos falar um pouco sobre como a gente se prepara para esse rolê, né? Como a gente se prepara para viajar, passar um mês do outro lado do mundo, assim. Eu quero saber o que o Julinho acha disso, né? Que pelo que eu lembro, ele não queria se preparar muito, não. Eu acredito que uma viagem para a Ásia, assim, é algo muito especial, muito difícil, né? Então, fazer isso em um momento, assim, da vida tão especial foi muito importante e a preparação foi fundamental, eu acredito, nela. Mas você não queria se preparar, isso que eu não tô entendendo. Não, então, tá. A gente, primeiro, tipo, a gente decidiu que a gente queria ir para a Ásia, porque eu e a Lô, a gente queria ir para a China. Isso foi antes da pandemia, isso foi no final de 2017, início de 2018. A gente queria ir para a China, a gente viu que ia ser muita burocracia, a gente não tinha os meios na hora, né? A gente falou, tá bom, foda-se, então vamos para a Ásia. E no início, a gente nem ia para Hong Kong, né? A gente só ia Vietnã, Camboja e Tailândia. Acho que foi uma das maiores sortes que a gente deu, né? Nessa preparação, assim, do mochilão. Sim. A gente tinha decidido, Tailândia estava certa, né? E a gente não sabia quais outros países. E acho que a gente decidiu Vietnã e Camboja, mas aí que tá a questão, né? Quando a gente foi ver o voo que tinha aquela escala em Hong Kong, a gente falou, é isso, vamos fazer essa escala. Eu lembro que a gente tinha várias opções de escalas, entre elas Ucrânia, e foi naquela época que estava dando caô dos aviões que caíram. E era mais barato, eu acho, de Hong Kong, né? Possivelmente, eu não lembro mais. Mas tá, e aí o rolê foi que a gente tinha que se organizar, né? Depois de comprar o voo de ida e volta, a gente tinha que se mexer, fazer datas e tal. Eu lembro que a gente fez um cronograma, né? Algo interessante, que eu acho que para a galera que tem interesse em viajar para esses países, assim, como que rola, né? Surgir... Tipo assim, eu não tava nesse grupo inicial, nessa ideia aí de ir para a China, e eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria conhecer a Europa. Aí eu pensei assim, olha, eu tenho uns amigos indo para a Europa, mas eu olhei para a data do ano, ia ser janeiro, ia ser frio. Aí eu falei, desisto. Eu tinha uns amigos querendo ir para a Ásia, que é verão, achei uma boa opção. E quando 3 pessoas querem ir para o mesmo lugar, basta organizar. Quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre consegue organizar, né? A gente tinha bastante tempo para isso e aí a gente vai contar um pouquinho mais para, se alguém quiser um dia fazer esse tipo de viagem, ajudar um pouco, porque acredito que esse tempo que a gente pôde organizar foi muito maneiro. A gente já conheceu muita coisa antes da viagem mesmo e a gente acho que curtiu pra caramba a preparação. Acho que esse é um momento muito importante. Não sei o que vocês acham sobre isso. Não, sim, com certeza. E você falou de 3, do número 3, e eu tenho na minha cabeça que esse foi o número ideal de pessoas num grupo para viajar. Eu concordo com você, eu concordo. Acho que até 4 eu acho que iria. Assim, quando começa a ter muitas pessoas, são muitas ideias diferentes. Eu acho que fica cansado, um que não quer fazer, um que quer ver outra coisa, não sei o que. A gente também estava mais ou menos alinhado com o que a gente queria ver. Mas eu acho que também o que a gente fez foi legal, que a gente foi nós 3 juntos, mas teve dias que, sei lá, o Julinho não queria sair, ou eu não queria sair, ou você não queria sair, e a gente foi mesmo assim, sabe? Na verdade, acho que não foi nem que não quis, acho que vocês ficaram doentes, né? Não, teve o dia... A gente vai falar disso depois, né? Mas teve um dia em Hong Kong que eu tava com muita dor de cabeça, e que vocês foram no mercadinho e comeram na rua. E aí que começou, né, Julinho? O estrago. Tá, isso é pra depois. Mas sim, tiveram algumas vezes que deu rolê sozinho. Mas, cara, a preparação foi muito boa. Porque a gente meio que se dividiu muito bem também na preparação, mas foi uma divisão não falada, né?
Tipo, o Alan se encarregou muito, pensou muito na logística, o que a gente dias, quantidade de tempo. Eu aprendi muito sobre cada lugar, eu aprendi sobre a história dos lugares para saber que tipo de coisa a gente tinha que procurar, que tipo de atração a gente tinha que ver. E o Julinho dava apoio moral, né? Ele botava música. Eu ia falar isso também. Um fato interessante aí, porque o meu aniversário ia ser nessa viagem, eu fazer meus 21 anos, então eu queria que fosse especial, então, o lugar onde eu estava. Então a gente já estava com o planejamento pensando que dia ia cair a virada para lá. E caiu num ônibus. A gente vai falar disso depois. Outros capítulos. Mas foi bom, foi legal. Foi ótimo. Mas, cara, isso, a gente se preparou, a gente pediu pra galera que a gente conhecia que já tinha ido pra Ásia, pediu planos, ideias. E a gente fez um dia a dia, né, muito certinho. Eu fiz um mapa com marquinhas em cada lugar. Isso ajudou muita gente, porque às vezes a gente tinha algum lugar que estava fechado, a gente não sabia. E aí rolava, então vamos para outro, que é aqui perto, não sei o quê. Eu acho que é igual qualquer viagem, né? Tem que procurar o máximo sobre o lugar, sobre a cultura, sobre a história, principalmente indo para uma região muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, acho que seria muito interessante a gente entender, para não chegar lá como completamente estranhos. Algo que esse podcast pode acrescentar é uma referência para alguém que tiver um plano para algum tipo dessa viagem. A gente tinha uma referência de outros colegas nossos que fizeram essa viagem, então acredito que esse foi um ponto de partida, né? Então, eu acho que seria um bom caminho ter um início, assim. Sim, e os grupos de Facebook, mochileiros do Sudeste Asiático, mochileiros na Ásia, todos esses grupos, acho que a gente não chegou a usar tanto, mas só de ler, de ter uma ideia do que estava acontecendo, de quais eram as dificuldades, ajudava muito. E a galera é muito prestativa nesses grupos. Eu acho que também, na verdade, a busca que a gente faz antes, é mais para tranquilizar a gente, né? Porque a gente nunca tinha ido para lá. Tipo, quando a gente chegou, a gente viu que era completamente diferente, que é muito mais tranquilo do que a gente esperava, muito mais fácil, prático, tudo. E a verdade é que a gente não precisava ter organizado tanto quanto a gente organizou, porque Sim. Em todos os lugares, todas as cidades que a gente foi, o pessoal era muito receptivo, ajudava a gente, levava a gente nos lugares. Então, Sim. A gente se preparou, a gente se organizou, porque a gente queria minimizar os riscos e aproveitar ao máximo. Acho que nós três, a gente estava bem alinhado nesse sentido, né? A gente queria dormir pouco e aproveitar ao máximo tudo. Que a gente Sim. sabia que a gente talvez nunca mais voltaria para lá, ou talvez daqui a muito tempo, não sei dizer. Então, nessa linha, né? Tipo, hostel, dependendo do lugar, a gente viu que a gente poderia ter decidido na hora, não precisava ter adiantado. Você lembra aquela história do cartão, que tinha alguém aqui que não queria colocar o cartão? O Julinho não queria botar a porra do cartão dele, eu acabei botando o meu em todos, e só depois de tudo ele falou, porque vai que clona o meu cartão. Ele me deixou colocar em tudo sem falar uma palavra. Não, então, eu tava na minha cabeça que eu tinha que minimizar os riscos da viagem ao máximo, e acabei minimizando demais. Mas o que o Alan e o Daniel falaram é muita verdade, né? A gente tava com muito medo de ter algum problema, né? Era um país muito diferente, culturas muito diferentes, então a gente tinha um certo receio que se acontecesse alguma coisa podia dar um problema grave, mas a questão é, com o bom planejamento, né, que a gente fez, até a gente acabou pecando pelo excesso. A gente podia ter escolhido, por exemplo, eu acredito que o único excesso que a gente cometeu foi na hora de escolher os hostels. A gente podia ter escolhido no próprio local, até por opções melhores do que a gente tinha encontrado na própria internet. Mas muita coisa não tinha na internet, né? Exato. E até, ou era mais barato lá na hora. Eu lembro disso. Era bem mais barato. Depende também. Tiveram lugares que foram mais carinhos, tiveram lugares que não, mas a maior parte dos hostels a gente deu muita sorte. Acho que o melhor que a gente poderia ter feito. O da Comum a gente deu muita sorte, né? Mas tanto por ficar num lugar que era perto, mas não tão movimentado, que era mais barato e não era tanto turístico, e a gente conseguiu ver um pouco mais da vida normal do lugar e não só tanto turístico. Mas também uma coisa que é importante, os transportes, você tem que saber mais ou menos o que você vai fazer e quando você vai fazer, porque a gente quase perde um trem importante. Acredito que é a parte mais importante, assim. Como chegar nos lugares é mais importante do que o que você vai fazer quando você chegar lá. Quer dizer, não é mais importante, mas é tipo assim, é o que demanda mais planejamento. Mas também ser flexível. A gente deu muita sorte, hein? A gente deu muita sorte. Do trem.
Mas A gente conseguiu, só até pra falar pra quem estiver escutando, a gente conseguiu pegar os últimos 3 lugares de uma viagem de trem de 16 horas que a gente ia fazer. E se a gente não conseguisse comprar aquele trem que a gente precisava para aquele dia, a gente não sabe como a gente ia chegar no norte da Finlândia. a outra opção era um ônibus que demorava 22 horas, um negócio assim. Uma estrada horrível, né? E a gente ia ter que chegar, fazer check-in no hostel e ir direto pro passeio que a gente queria fazer. E no dia seguinte de manhã a gente ia ter que estar no aeroporto com voo a gente já tinha um voo comprado para voltar para as ilhas da Tailândia. Foi uma rolê. Mas a gente podia ter sido um pouco mais flexível com algumas coisas, porque a gente teve a oportunidade de ir pro Laos e porque a gente já tinha um voo comprado, a gente não foi. Isso é verdade. Eu acho que só até para recapitular, o que a gente organizou, né? A gente comprou todos os voos, a gente reservou todos os hostels. Basicamente isso, né? Transporte interno, como ônibus, trem, a gente não tinha comprado nada, nenhum passeio também não. A gente foi pra hora. E, cara, acho que isso que o Bruno falou é exatamente. Hoje em dia, voltando atrás, eu seria muito menos comprometido com essa organização, com essa estrutura, né, que a gente planejou antes. Porque, pô, a gente teve uma oportunidade barata, boa, de conhecer um novo país, algumas outras cidades muito interessantes, e a gente não pôde ir porque a gente tinha voo já comprado, sabe? Comprar passeio antes não vale a pena, que já fique registrado. Não vale a pena comprar passeio antes, porque na hora você negocia, na hora você consegue mais barato. Não foi uma, não foram 2 vezes que a gente conseguiu mais barato do que o resto das pessoas, porque a gente comprou na hora. Eu acho que isso foi incrível, foi o mapa que a gente fez, com os lugares mais legais de cada lugar, né? Cada até para escolher, né, o host, a localização do host. Para isso, mas também porque a gente não tinha decidido esse dia vamos em tal lugar, a menos que tivesse alguma coisa muito específica. Tipo, não sei. A gente deu muitas sortes também do crematório na Tailândia, que tinha fazendo 1 ano que morreu o rei, então tinha comida de graça e tal. A gente decidia mais ou menos no dia. Hoje vamos... Na noite anterior, a gente falava, cara, amanhã vamos nesses lugares, já é caminho para tal lugar, então a gente pode ir andando daqui para lá e não sei o quê. E às vezes isso dava muito certo, ou não deu errado nenhuma vez, mas a gente terminava muito cansado também no final do dia. Mas valia muito a pena. Lembra que a gente meio que marcou quantos quilômetros a gente andou em Hong Kong quando a gente chegado? E acho que foi 32 quilômetros, depois 28. Sim, foi muito. Foi o lugar que a gente mais andou, eu acho, também. Mas é isso, né? Qualquer viagem para qualquer lugar do mundo que a gente for fazer, a gente vai decidir, vai ver os passeios na hora, né? Eu acho que qualquer tipo de viagem é assim, né? Ver o esquema do local na hora, né? A grande questão mesmo, que eu acho que é o X da questão, é esses transportes, né? Esses transportes internos, também ficar atento, né? Também ficar atento à época do ano do país onde você for, né? Dependendo em relação à chuva ou a festividades, como a gente vai contar um pouco mais à frente, como na Tailândia, a gente encontrou uma festividade, pode ter alteração de transporte, alteração de qualquer coisa. Então, muito importante esses pequenos detalhezinhos. E, então, isso faz parte de conhecer a cultura do local, né? Entender o que está acontecendo naquele país, naquele momento, qual é a temperatura que esse país está fazendo, se é chuva, se é neve. Então, eu acho que é bom conhecer, né, o local para onde você vai. Esse é o grande ponto. Cara, isso é verdade, hein, Ju? Isso é certo. Lembra em Hong Kong, quando a gente estava em frente ao Bank of China, que estava tendo um protesto? Exatamente. A gente não sabia que essa crise que agora já o mundo inteiro conhece, da situação da liberdade de Hong Kong em relação à China, era um início de todos esses protestos, e a gente tinha a menor ideia que isso poderia acontecer. Agora a questão, né? Imagina se a gente estivesse exatamente no dia que ocorresse esses protestos. Seria algo um pouco perigoso para a nossa viagem, com relação aos transportes, ou até a liberação de fronteira. Então isso é algo importante. Falando agora um pouco mais de logística mesmo, assim, mais informativo do que conversativo. Cara, para a Ásia tem lugares que precisam de visto, tem visto que tem que pagar, não é rápido, demora um pouquinho alguns vistos. A gente fez os vistos com 3 meses de antecedência. Tem vistos que você precisa de uma foto no formato esquisito, que você vai ter que encontrar um lugar que faz a foto, um lugar específico que corte a foto diferente. Era no Vietnã, né, que precisava de um formato muito diferente. Era tipo 5x8, sei lá, um formato muito maluco. Não só isso, o nome era numa listagem muito estranha. Uma plataforma estranha, esquisita. Do Camboja também era a mesma plataforma que eu lembro. É que não tinha nem inglês, né? A gente teve que ficar traduzindo. Eu lembro disso, a gente teve que botar no tradutor algumas coisas.
A gente teve que pagar, né, também na hora um dinheiro que a gente não sabia direito para que era uma quantia alta. Já fica a ideia que eu subornei um oficial de imigração no Vietnã. Eu acho que quando a gente estava lendo, era comum, né, isso de chegar lá, talvez iria um tipo de dinheiro, talvez não. Então a gente já foi preparado para isso, né? A gente tinha várias notas de $1. Mas é isso, também saber a cotação do dinheiro local é importante e o quanto vale o dinheiro local. Tipo, que é o poder de compra do dinheiro local, porque $1 era 22 mil dinheiros, acho que era dongs do Vietnã. E, tipo, a gente comia pra cacete com 100 mil dongs, que era, tipo, $3 e assim, pouco, $4. E, sei lá, mas no Camboja tudo era $1. No Hong Kong, $1 era $7 de Hong Kong. Então, e o poder de compra não era tão assim. E acho que nunca trocar, né, a moeda na primeira casa que você encontrar de troca de câmbio. Sempre procura um pouquinho, vale a pena, dá uma olhadinha. Não esquece a mochila no aeroporto. Caramba, verdade. Não esquece a mochila no aeroporto. Se for esquecer no aeroporto, esquece no de Hong Kong. Não, conta essa história aí, Bruno. Caramba, que história, hein? Pra começar o mochilão. Cara, o primeiro lugar que a gente foi, Hong Kong, né? Chegamos, trocamos dinheiro lá na hora para poder pagar o transporte, né? Do aeroporto pro hostel. E a gente já tá saindo do aeroporto, já tá com os pés fora do aeroporto. E eu olho para baixo, eu penso, cara, cadê minha mochila? Eu tava com um mochilão, né, de viagem e uma mochila pequena. Tava com passaporte, com documentos, com passagem, com um monte de coisa. Eu ia me fuder muito se eu perdesse aqui o carregador de celular. E aí eu joguei minha mochila pro alô e falei, eu preciso buscar minha mochila. E saí correndo e tal. No meio do caminho, um policial do aeroporto, né, um segurança do aeroporto, me freou assim com o braço. Falou, você esqueceu a mochila na casa de câmbio? Esqueci. A gente te viu pela câmera. Tá vindo um cara trazer a sua mochila aqui. E o cara trouxe a mochila e falou, embora. É só isso? É só isso. E foi isso. Mas outra realidade, né? A primeira coisa que aconteceu no mochilão foi isso. E acho que também seguindo nessa linha, quando a gente chegou no hostel, né, de Hong Kong, deixamos nossas malas lá, nossos mochilões, e a gente perguntou pro recepcionista, né? É tranquilo a gente andar com o celular na mão? A gente já fica na insegura aqui do Brasil. É tranquilo de andar com o celular na mão? É seguro? E o cara não tava entendendo o que a gente estava perguntando, né? Ele não entendeu o conceito de assalto. Ele riu da gente, né? Ele achou que a gente estava falando sobre, você não pega sinal do celular. É verdade. Ele riu da gente. E foi um choque muito grande, né, pra gente. São realidades muito diferentes de país para país também, né? De Hong Kong para Vietnã, Camboja e Tailândia eram realidades muito diferentes. A Tailândia foi o mais parecido com o Brasil. Até para a galera entender, né? Nem toda a Ásia é igual, nem toda a Europa é igual, nem toda a América do Sul é igual. Os países são muito diferentes, apesar de fronteiras quase não existirem entre eles, a cultura é totalmente diferente. A gente vai contar até mais à frente. Por exemplo, você vê o Camboja do lado do Vietnã, faz fronteira, assim como a Tailândia. E a cultura é totalmente diferente, não tem nada a ver um país com o outro, e são vizinhos. Então é isso para a gente também tirar os nossos preconceitos, que toda a Ásia é igual, toda a Europa é igual, então já fica aí esse bizu. E um macete que foi bom é sempre olhar para onde estão os outros turistas e saber olhar a situação e ver se esse é o lugar que você tem que ir ou esse é o lugar que você não tem que ir. Porque, tipo, o lugar que tem muito turista também é um lugar que você pode ser mais caro, é um lugar que é mais programa de índio, né? Mas você pode olhar para onde não tem turistas e pensar, eu posso conhecer mais sobre esse lugar, mas pode não ser tão... O caminho não é tão certo do que eu tenho que fazer. Então, é sempre também olhar as situações que você tá, onde você tá. E se alguém te fala que todo mundo fala inglês na Ásia, é mentira. É mentira. O português, né? O português. Em Macau ninguém fala português. Cara, é mentira, é simplesmente mentira. A gente pedia coisas, às vezes, no restaurante só apontando pra foto do prato que tinha. Tinha uns cardápios que já eram preparados pra isso, né? Tinha foto da comida. E tem que ir preparado para essas coisas, diferenças de cultura, de educação também. Que as pessoas vão tentar te vender coisa, vão tentar te levar para passeios que não é para você aceitar. Não entrar em qualquer... Acho que por isso que é muito importante, né? Ler sobre a cultura do país, sobre o dia a dia, a experiência, como é que é lá. Porque isso faz total diferença, né? Respeitar a cultura. Respeitar a cultura do país, respeitar os costumes, por mais que a gente possa achar muito estranho, não tem nada a ver o que a pessoa está fazendo. Respeite, porque para eles é certo, por mais que para a gente é errado, então tomar cuidado com isso. Tira o sapato para entrar no templo,
Não faz cara feia que nem o Julinho, que não queria tirar o sapato. Tá frio o chão, pô. Pô, o foda também era quando a gente entrava no restaurante, a gente não podia fazer cara feia, né? Porque eles estavam com aquele óleo fritando na calçada em cima de 2 tijolinhos. Aquele óleo que já é usado há 3 gerações na família. E era isso, era o que tinha pra comer e a gente não podia fazer cara feia. Aproveitando aí o tema, né? Acho que a galera deve ficar, caraca, como deve ser a comida, né? Desses países, né? Primeira coisa, para quem for viajar para esses países, pode ficar tranquilo que a comida ocidental está sempre disponível de uma forma ou outra, mas a gente recomenda... 7-Eleven. 7-Eleven é o nome do lugar. Se você precisar de qualquer coisa, se você precisar de curativo, se você precisar de comida, se você precisar de bateria, se você precisar de um carregador, se você precisar de meia, se você precisar de um ajudante, se você precisar de um advogado, se você precisar de um médico, vai para 7-Eleven. Não, tem tudo mesmo. Nossa, salvou muito a gente, muitas vezes, né? Acho que a gente lia vários relatos disso, de vários turistas falando, pô, 7-Eleven me ajudou muito. E a gente não esperava, né? Só que na prática, realmente, salvou, ajudou muita gente. A gente vai contar no episódio da Tailândia um rolê que 7-Eleven, né? Quase literalmente salvou uma vida. Mas o que o Júlio tá falando de comida, eu concordo com ele. Eu acho que também a gente tem que estar aberto, né? Experimentar. Tem muitas comidas que a gente não faz ideia, que a gente experimentou, que a gente comeu. Algumas a gente gostou, outras não. Alguns passaram mal, outros não. Eu não lembro de não ter gostado de nada. Acho que a gente mais gostou, né, do que não gostou. E ainda mais você que estava deixando de ser vegetariano, estava aberto a comer de tudo. É isso, né? Nesse país a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só onde for comer, né? Mas está aberto. Você vai comer naquele restaurante que claramente tem uma aparência que... Igual aqui no Brasil, né? Você não vai num restaurante que aparece de uma maneira, você não vai num restaurante na Ásia que aparece de uma maneira. Mas você vai em algum lugar mais tranquilo e vai comer a comida local, porque isso faz parte da viagem, assim. Não é para ficar comendo em McDonald's. Por mais que a gente tenha comido em McDonald's, mas porque a gente nem sabia onde ir, a gente estava muito perdido. Às vezes a gente foi 1 ou 2 vezes também, né? Acredito que era o nosso primeiro país, a gente não estava um pouco ainda receoso ainda de como que era essa história de alimentação e tal, e também era muito barato também o McDonald's. Mas, de fato, a gente recomenda tentar experimentar. É muito diferente, né? Não, a gente comeu de tudo, essa é a verdade. Eu acho que você falou de ter um pé atrás nos restaurantes, a gente não teve. A gente foi em restaurante na rua mesmo, que serviram a gente o prato e a gente fritava na nossa frente. Importante. Eu tive problema com isso. Importante. Se você vai pedir um prato que é uma panela de barro, que ele só esquenta uma panela de barro, depois coloca uma comida com água dentro, e você tem que deixar aquela panela de barro na mesa, enquanto ela cozinha só com calor residual da panela de barro, sem fogo, não é para ficar abrindo para olhar se está pronto, porque perde calor e você vai acabar comendo porco cru e você vai perder uma comida muito boa na noite seguinte. O Julinho vai contar melhor o ponto de vista dele isso quando a gente falar sobre Hong Kong. Outra coisa também, né, além da alimentação, acho que a galera gosta de saber também do mochilão, né, o nome você fala mochilão, se leva um mochilão também, né. Também faz parte da preparação, então para a galera aí que levar o mínimo de coisa, né, galera? A gente não tá aqui para ficar trocando de roupa o tempo inteiro, porque senão é um peso muito grande ficar carregando o mochilão, não é maneiro ficar carregando as paradas, então a gente recomenda o mínimo de coisa possível e só se ligar na temperatura do local para não errar. E também, muito importante, baixar os mapas dos lugares que você for. Baixa o mapa da cidade. Tem um aplicativo que eu esqueci o nome, mas eu acho que já dá para fazer isso no Google Maps. Você baixa o mapa da cidade e você consegue colocar as localizações, pontos de interesse offline. Isso é muito importante para a gente ia ter morrido provavelmente sem isso. O Julinho era o nosso cartógrafo, né? Então o mapa sempre estava com ele e por causa lá ele era que a bateria durava mais. Mas isso não significa que a gente não se perdeu, né? Importante, powerbank. Powerbank, uma bateria portátil para carregar o seu celular enquanto você está se movimentando é bom, vale a pena levar ou comprar lá. Comprar lá, eu comprei a minha lá, na verdade. Comprei em Hong Kong. E funciona até hoje, é super bem. A bateria do telefone, né, tem que estar vendo como é que tá aqueles telefones que a bateria tá quase acabando, né? Ou que não dura nem meio-dia ficar atento, né? Então esse é o pessoal que tem que levar o powerbank, né? Não dá mole, senão, porque se perder o mapa,
esse mapa que o Daniel falou, vou até reiterar isso, é muito importante esse mapa com esses pontinhos, que você marca antes de fazer a viagem, você procura na internet quais são os principais locais para visitar, você olha nos sites, isso, e depois essa marcação no próprio Google Maps, você fica andando com isso, e se por acaso, o local que eu vou, não necessariamente eu estou indo para esse local, mas que você olha no mapa e está perto desse pontinho que você marcou, dá para dar uma desviada da sua rota e você acaba conhecendo um novo local que você não iria ter conhecido se não tivesse esse pontinho no mapa. Então é algo bem maneiro, estar com o mapa também o tempo todo para não perder a oportunidade. E completando isso do mapa, que tem muita coisa que a gente não consegue encontrar na internet, essa é a verdade. E acho que é perguntar principalmente para os locais. Acho que a gente estava muito nessa pegada de querer fugir um pouco, né, dos pontos turísticos e conhecer realmente a cultura local. Então, o host de Hong Kong, pelo menos que a gente ficou, a gente estava no meio realmente da maior densidade demográfica do mundo. Não era, né? nada turístico. Não era nada turístico o lugar que a gente estava. Só tinha gente de Hong Kong mesmo morando lá. De sair na rua, todo mundo olhando pra gente, assim, como se fôssemos diferentes. No caso, eu e o Groove, não, o Julinho não. Mas acho que também isso a gente entra em Hong Kong, a gente entra mais. E acho que escutar os locais. Acho que a gente tem que perguntar mesmo e ver o que a gente pode conhecer, o que a gente pode fazer. Não ter medo de fazer de mandar mal, o lugar estava fechado, vi errado, não sei o que. Acontece, é normal. E acaba sendo uma história maneira para contar depois. Que seja a maior escada rolante do mundo estava fechada, então a gente foi em outro lugar que a gente não ia, e por causa desse outro lugar a gente descolou um jantarzão que o Julinho não comeu. História para outros capítulos. Mas eu acho que é isso, eu seria muito mais flexível, organizaria menos. Claro que dá aquela segurança, sabe? Ter o hostel reservado, ter todas as passagens, de tudo reservado, mas eu diria até que é mais econômico não reservar essas coisas antes. Deixar para o momento mesmo mais flexível, ver. Bom, cara, gostei muito dessa cidade, quero ficar mais. Eu acho que teve alguns passeios que a gente deixou de fazer por isso, porque no mochilão a gente foi conhecendo, né, outras pessoas. E acho que isso faz parte, principalmente a gente que ficou em alguns quartos compartilhados. Aí dando uma finalizada no papo, que tem muitos episódios ainda por vir. A gente vai falar mais a fundo de cada lugar. Né? Quando a gente entrar nas histórias... A gente está fazendo a fundação para a gente falar das histórias e ter uma base. Um momento único, assim, né? De cada um, né? A gente vai contar as histórias, foram os momentos mais engraçados que ficam, né? Então, esperem os próximos episódios, que vai ser muito engraçado. Vocês vão rir junto com a gente dessas histórias, que é um momento de se divertir, de se desapegar e relaxar. Então, só curtir, o pessoal vai fechar aí também. Eu acho que a minha orientação, minha dica é, se você tem essa oportunidade de fazer um mochilão, uma viagem assim dessas, principalmente se você puder ir para a Ásia, vá. É uma experiência que acho que me surpreendeu todo mundo aqui nessa conversa, e foi uma experiência única e incrível mesmo. E queria ficar muito mais tempo lá, essa é a verdade. Sim. O Julinho queria morar lá. Se tivesse arroz com feijão, o Julinho tinha ficado. Em Hanoi, né? Ele teria ficado. Ele teria. Mas isso é uma história para Hanoi. Vamos fechando por aqui. Se você tiver alguma pergunta sobre viajar para a Ásia, manda no Instagram, Papos Universais. Se você tiver uma história sobre a Ásia para contar, manda que a gente lê no próximo episódio. E é isso. Fiquem ligados. Semana que vem a gente já vai estar falando sobre Hong Kong.